Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História é Ciência, Ricardo História é Ciência, né? Deu uma repaginada no canal. Então, a pedidos do grande público, eu vou fazer um vídeo, eu vou usar dois livros de base, o livro de Frederick Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, e um livro de Mark Fisher, Realismo Capitalista, para descrever um pouco sobre os males existentes no capitalismo. Veja bem, quando a gente trata do livro de Frederick Engels, ele começa a tratar justamente no contexto da Revolução Industrial, mais precisamente a Revolução Industrial ali na Inglaterra, que não é diferente do que acontece na França, na Alemanha e em outras regiões, né? Mas teve o pioneirismo inglês. Ele cita como essa revolução ela não atingiu a todos, ela atingiu justamente a burguesia, mais precisamente a alta burguesia, que deteve o capital para a formação das indústrias e pegou toda uma grande quantidade de trabalhadores necessitados, devido às suas condições materiais baixas, a se vender para trabalhar nas fábricas. Trabalhos exaustivos que iam até muitas vezes 14 horas de trabalho, e que existia muitos acidentes de trabalho. Tem até no filme da Enola Holmes 2 uma situação da indústria de fósforos que estava causando tifo, e os donos sabiam disso e simplesmente demitiam esses funcionários. Depois que foi descoberto, houve a greve das trabalhadoras e tudo mais. Também Engels fala do crescimento das grandes cidades e como esse crescimento é desordenado. E ele cita uma variedade de doenças que ocorrem principalmente nos bairros pobres. Aí eu destaco, além da fome, da pobreza, porque muitas vezes o salário não era suficiente, não era equivalente àquelas 14 horas de trabalho. Aí existiam muitas doenças, como a peste bubônica, a febre do rato, o tifo, que eu já citei, causadas pela urina e pelas fezes do rato, porque veja que era um ambiente muito sujo ali nesses bairros pobres. E gerava essas doenças, o que não é diferente do que acontece ainda hoje. Se você pegar as grandes cidades do Brasil e de outros países, você pega ali Recife, né, capital do meu estado, tem muitos bairros pobres justamente com água contaminada pelas grandes sujeiras da poluição das cidades. E as condições de vida baixa, né, de habitação, o que o Engels também fala das diferenças das casas da grande burguesia e do proletariado. Aí, como eu já citei, ele cita a fome, ele cita essas enfermidades, a morte precoce, e também quando a gente vai para o livro de Mark Fisher, Realismo Capitalista, ele fala do mal chamado a depressão, né? De como a pressão que as pessoas sofrem por um emprego, pela uma universidade, um mestrado, um doutorado, e que muitas delas acabam não conseguindo justamente não por falta de capacidade, mas por falta de condições financeiras, acabam sucumbindo a esses males, recorrem muitas vezes aos medicamentos farmacêuticos, que muitas das vezes é inevitável, se você precisa, você deve tomá-lo, mas muitas das pessoas não têm condições, e as que conseguem ainda vivem naquele regime apertado financeiramente e acabam sucumbindo a esse mal. Tem também a questão da ansiedade, que em muitos casos leva ao sobrepeso, em outros casos leva à diminuição do peso. A depressão ela também tem esse fator, e que alguns ganham muito peso, outros menos. E tem a questão da morte precoce, né, quando você se autoelimina, né, para não usar a palavra, né, devido às polêmicas que podem causar no YouTube, acabam gerando esses males, e muitas das vezes você vê intelectuais ou pseudos intelectuais falando que é inevitável o capitalismo, mas por tanto Marx como Engels e outros, eles vão citar que não. O que é a ficção é acreditar que o capitalismo vai gerar essa igualdade ou essa melhora de vida. O Engels cita, deixa bem claro no seu livro, que
que é o contrário. Ele fala que o crescimento desordenado da cidade, devido à busca incessante por lucro e trabalho, os que detêm o capital vivem melhor e comandam a cidade. Justamente a política, tanto municipal e até federal, é comandada pelos grandes capitalistas. Restando o proletariado brigar uns contra os outros para tentar ter o mínimo para sobreviver. E você vê que quando você vai fazer um concurso ou um vestibular, você está brigando com os demais colegas proletariados para aquela vaga ali, brigando um contra os outros, enquanto os que detêm o capital vivem, têm mais facilidade a desfrutar desses bens. Aí vem a questão, como eu já falei, que o Engels cita a questão dos números bairros, com a higiene precária, causando essas doenças que eu já citei, e a questão da fome. Interessante que o Engels ele era casado, vivia junto com a Mary Bush, que era uma líder sindicalista, descendente de irlandeses, e ele cita como muitas das vezes o trabalhador irlandês ou descendente de irlandês ainda recebia menos que os ingleses. Tinha a questão do assédio que as mulheres sofriam vamos dizer assim, dos gerentes nas fábricas. Isso aí já é, apesar de ter sido um Engels que escreveu, você sente a alma da Mary Bush, né? Que é uma mulher citando ali. Então é isso, eu espero que o vídeo tenha sido bom. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.